E aí, gente, belezinha? Vamos falar mais um pouquinho do Aristóteles, agora na parte da sua filosofia política, né? Filosofia política de Aristóteles vai influenciar muita gente mesmo, né? Essa tentativa, que talvez seja a primeira grande tentativa de você criar um conhecimento sobre a política que seja geral, que seja panorâmico e assim você pode utilizar ele como modelo para explicar tudo, né? O Aristóteles, né, ele acha que a política é muito importante, né? Não é por acaso que ele tem uma frase muito famosa, né? O homem é um animal político. O que quer dizer exatamente isso? Quer dizer que o homem, ele vai naturalmente, segundo Aristóteles, se colocar todo mundo junto, vivendo em comunidade, vivendo numa politia, né? Que para o Aristóteles é uma comunidade política, né? O homem é o único animal que consegue fazer isso porque ele tem linguagens e leis, né? Os outros animais não conseguem ter linguagens e leis. Por exemplo, né? Você fala, o cachorro é um animal muito esperto. Quero ver, tem Supremo Tribunal Federal de Cachorro? Não tem, né? Tudo bem que tem alguns ministros do nosso Supremo que daí você duvida se eles são tão adestrados quanto um cachorro, mas, né? E normalmente a gente tem um conjunto de leis muito mais complexas, relevantes, importantes, e a gente faz isso há muito tempo e os outros animais não conseguem, né? Então, a gente pode falar de uma maneira até quase romântica, os animais são muito inteligentes, né? Tá bom, né? Quero ver eles lerem o Código de Processo Penal brasileiro e defender alguém, né? Não dá, né? Obviamente. Bom, essa comunidade política, o Aristóteles vai criar também uma unidade para analisar. Qual que vai ser a unidade? Qual que vai ser o tijolinho fundamental para a gente analisar a política? Vai ser a família, né? Para Aristóteles, a política começa na família. É através da família sendo instituída, tendo autoridade dentro dessa família, que a gente vai ter a base dessa política. Então, o pai ele vai ser a primeira autoridade dessa família, né? Então, obviamente, a Grécia, né, é um lugar em que tem muitas sociedades patriarcais. Algumas matriarcais, mas normalmente as sociedades são patriarcais. Atenas é uma cidade que tem esse poder do pai. O lugar do homem na política, né, é 100%. A mulher não tem quase nenhum espaço na política, para não falar nenhum mesmo, né? Então, o pai, ele é o primeiro tomador de decisão. Depois, essas famílias, elas vão se agrupando aqui e vão se tornando tribos, né? E essas tribos vão se agrupando e vão se tornando polis. Então, você vai criando, né, estruturas políticas dentro das famílias, dentro das tribos e depois dentro das polis. É alguma coisa, para o Aristóteles, uma coisa natural, né? Uma coisa que pode ser, pode ir crescendo durante o tempo, né? E é uma maneira natural de se fazer a política. Bom, o Aristóteles acha que devem existir classes sociais dentro dessas comunidades, principalmente quando elas crescem. Por quê? Né? Porque ele acredita que alguns têm a capacidade de mandar e outros devem obedecer. Por que isso? É uma coisa natural. Algumas pessoas, e na verdade uma classe específica, nasce com essa capacidade de mandar. Isso é interessante porque ele dá uma naturalização do poder, né? É natural que alguém mande e alguém obedeça, é uma coisa corriqueira, né? Isso é interessante porque, primeiro, de um lado ele justifica a escravidão, né? E de outro lado ele justifica algumas maneiras de levar o poder em que algumas pessoas vão ter todo o poder na sua mão, ou pelo menos um grupo de pessoas, que são as pessoas que são da classe dominante, né? E quem comanda nessas cidades gregas? Normalmente são os cidadãos, né? Quem são os cidadãos? São pessoas que participam, né, do governo. O cidadão participa do governo e tem direitos, né? E é um conceito que a gente traz até hoje. O que é cidadania? Cidadania não é tirar RG, né? Cidadania não é cortar o cabelo lá na ação global, não é nada disso. Cidadania é você ter direitos e poder executar esse direito. Então, nós somos cidadãos brasileiros, por exemplo, porque nós temos direitos, né? Por exemplo, a saúde, a educação, mas mais do que isso, a gente tem direitos individuais e principalmente direitos políticos. A gente pode votar
e ser votado, né? Então, você pode votar e ser votado, depende da sua idade, obviamente. E quanto mais velho você vai ficando, mais cargos você pode ocupar. A partir de 35 anos, se você for filiado a um partido político e brasileiro nato, você pode se candidatar a presidente, né? Então, as pessoas podem ir caminhando e tendo direitos políticos. Na Grécia, não. Na Grécia, o grupo que é cidadão vai ser muito pequeno, né? Então, você vai ter, né, nas polis gregas no começo, alguns cidadãos, uma aristocracia, e depois, mesmo na democracia, você ainda vai ter uma minoria de pessoas que têm direitos. Mulheres, escravos, estrangeiros não têm tantos direitos assim, apesar de ser uma democracia. Bom, e como que é esse estabelecimento, essa forma de governo aristotélica, essa ideia, né, como se fosse uma moldura para a gente estudar política, né? Ele vai dividir as formas de governo em número de pessoas no poder, se ela é boa ou se ela é má, né? Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa no poder, né, você pode ter uma monarquia ou uma tirania. O que muda entre ser uma monarquia e uma tirania? Se o monarca for bom e justo, né, fazer justiça, tomar decisões racionais e saber o limite do seu poder, é uma monarquia. Se ele extrapola o limite do seu poder, se ele começa a tomar decisões sozinho, sem o apoio das pessoas, mandar pessoas para a guerra sem necessidade e, através da demagogia, do populismo, tentar se manter no poder, isso se torna uma tirania, né? Se são poucos no poder, uma minoria, né, a gente chama ela de aristocracia ou oligarquia. Qual que é a diferença? A aristocracia, né, é justamente quando os melhores governam, são as pessoas boas e justas, as pessoas que são razoáveis e tomam decisões pensando no bem comum, né? E oligarquia é quando essas pessoas são corrompidas pelo poder e tomam as decisões baseadas no seu interesse próprio, né? Então eles não são bons nem justos. E quando tem muitos no poder, né, você tem ou uma politia ou uma demagogia, né? Qual que é a diferença? A politia são quando esses muitos são bons e justos, vocês já perceberam aí. E a demagogia é quando você tem justamente uma pessoa ou outra que tentam ficar com poder, ou quando essas pessoas tomam as decisões num sentido muito emocional e não tão racional. O Aristóteles costuma achar que a melhor coisa para as sociedades gregas são normalmente essa aristocracia, mas isso depende muito, né? Talvez o melhor tipo seria alguma coisa entre a politia e a aristocracia que mantenha uma liberdade, mas ao mesmo tempo seja um governo bom e justo, né? O que é muito difícil de se colocar, né? Então, o que é justiça para Aristóteles, né? É cada um no seu lugar. Os escravos sendo os escravos, os mestres sendo os mestres, quem governa, né? Quem manda, mandando, e quem obedece, obedecendo. Essa seria a grande sociedade justa, né? Então, somente na cidade boa e justa, o homem pode ser bom e justo. Também outra ideia interessante de Aristóteles, que você precisa acertar no ordenamento, no bom governo dessa cidade, para que o indivíduo consiga conquistar o que ele quer. Então, você precisa partir de um plano geral favorável para o indivíduo conseguir ser bom e justo.